Olá, aqui é o Nilson Alves, este é o seu canal Nilson Suquita, iniciando para vocês mais um vídeo. Isso mesmo, hoje é dia 14, não, hoje é dia 13 de novembro do ano de 2019. Muito bem, o assunto que eu vou falar hoje vou fazer um compilado de notícias, mas focando aqui uma notícia que, dependendo da avaliação, é muito boa. Vamos lá. MP, né, que o governo Bolsonaro criou uma MP para gerar empregos de jovens e antecipa reformas. Vamos ver aqui mudanças, né, que pode acontecer aqui. Vamos lá. Mais mudanças. Peraí, desculpa. Vamos lá. O texto permite trabalhos aos domingos e feriados e reduz, né, a dívida trabalhista, né, reajuste de dívida trabalhista. O MP, medida provisória editada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, justifica de impulsor a geração de empregos para jovens no país e contém também uma série de itens que modificam a legislação trabalhista para empregados de todas as idades. As mudanças são permanentes, né? Temas como trabalho aos domingos para todas as categorias, abertura de agências bancárias aos sábados e normas de fiscalização constam na nova MP, né? Essas são exemplos de regras que caem na tramitação da MP da Liberdade Econômica. Uma curiosidade, na abertura de bancos aos sábados, é muito interessante isso, né? Muito interessante. Eu também não acharia ruim, não, o banco funcionar aos sábados. Até melhor isso, porque acontece, a maioria do trabalhador, a grande massa do trabalhador, ele trabalha de segunda a sexta em horário comercial. E só tem o horário do almoço para poder resolver questões bancárias. E às vezes tem coisas que você tem que deixar para depois porque não dá tempo, né? Ou você come ou você fica no banco. É uma coisa bem complicada na hora do almoço. E com o banco funcionando aos sábados, né? O trabalhador pode, claro, que vai ter o lado negativo, mas o trabalhador pode ter tempo de ir lá no banco, tal, resolver seus problemas. Claro, tem um lado negativo, vai ficar super lotado, mas em compensação você tem um tempo mais livre, então você consegue resolver os problemas bancários no sábado. A mesma coisa que acontece no supermercado, né? As pessoas, a maioria dos trabalhadores acabam indo para os supermercados aos sábados, né? Aos sábados e domingos. Se bem que tem gente que vai depois do expediente, mas a maioria vai no supermercado aos sábados, né? Porque tem mais tempo e por aí vai. Mas a abertura dos bancos aos domingos, aos sábados, seria interessante. Uma curiosidade. Um tempo atrás eu assisti o canal do Sandro Cabrales, um brasileiro que mora lá no Paraná, e ele mostra as coisas lá do Paraná. E ele disse, né, que os bancos no Paraná funcionam aos sábados. Só que lá, que talvez seria o mesmo esquema do Brasil, os bancos funcionam até 1 da tarde, 2 da tarde, né? Vamos lá. Temas como... Vamos lá. Ricardo Calcini, professor. É o nome dele, Ricardo Calcini. Então, bom, vamos lá. Professor de Direito do Trabalho da FMU, Faculdades Unidas Metropolitanas, afirma a MP do governo traz alterações maiores que trazidas pela Lei da Liberdade Econômica, que trouxe um conjunto de alterações chamadas de especialistas para a mini-reforma trabalhista. Essa reforma de modificação é muito robusta, disse ele, né? Vamos lá. Relocação de trabalhadores doentes, o governo quer inserir até 2020. Né? Mais de 1.250.000 profissionais estavam afastados pelo INSS, o famoso caixa, né? Quando a pessoa, por exemplo, se contunde, machuca, né? Tem um acidente grave, a pessoa vai ficar na caixa, né? Um popular caixa, que eu acho até um nome legal. Contratação de jovens com direitos reduzidos de jovens. Peraí. Contratação de jovens com direitos reduzidos, de jovens de 18 a 29 anos. Em primeiro, contratados 2% do FS mensal. Só vai receber 20% de multa. É bem complicado, não dá para entender isso não. Trabalho aos domingos. Todas as categorias poderão trabalhar sem que haja autorização prévia do governo. É preciso acordo coletivo. O que acontece hoje em dia? Hoje em dia os mercados, os comércios abrem aos domingos, sempre com autorização da prefeitura, do local, né? E do governo, né?
no governo. Agora não, agora tá livre. Quem quiser abrir o comércio domingo tá livre, tá tranquilo, tá de boa, né? Se a pessoa quiser, vou abrir aqui, ó, o comércio aqui vai abrir os domingos, vai funcionar os domingos, sem problema, sem nada, né? Só que aí tem um problema, né? A questão que tem que continuar pagando, não sei como funciona. Ele afirma que a medida do governo representa um passo para a reforma trabalhista, que está sendo proposta de forma fatiada para aproveitar melhor e fazer em fatias, caso contrário não pode avançar em nada, disse, né, o Calcini, o especialista da USP, né, na verdade professor de Direito do Trabalho do FMU, não tem nada a ver com o USP. Vamos lá. Aproveitar é melhor. Peraí, vamos lá. Mais mudanças estão sendo discutidas em grupos técnicos que devem ser propostas pelo governo. Entre elas estão regras para a associação de sindicatos, né? A MP do Emprego Verde e Amarelo é um dos trechos que aumenta, né, a carga horária para bancos, né? E permite que possa trabalhar aos sábados, né? A CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, determina a duração normal de expediente bancário de 6 horas, somando o total de 30 horas semanais, executando aos sábados. A MP muda também o trecho, afirmando que a carga extra só será computada a partir da 8ª hora, exceto quem trabalha somente em caixas, né? O limite de hora é 6 horas, olha só. Vamos lá, pode ser pontuada a jornada superior nos bancos se houver acordo individual e convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Vamos lá. O que é hoje? Trabalho aos domingos, né? O trabalhador tem direito ao descanso semanal de 24 horas, deve conceder toda a parte ao domingo, salvo exceções de autorização das autoridades. Caso necessidade de trabalho, será estabelecida o revezamento e a mensalidade organizada, constando o quadro sujeito à fiscalização, vedado ou trabalho em dias nacionais, feriados nacionais religiosos. MP do governo. Fica autorizado o trabalho do domingo com remuneração em dobro. Então, continua a pessoa a trabalhar nos domingos e feriados com remuneração em dobro. Então, não muda porcaria nenhuma, né? E determinar outro dia de folga com... mas o trabalhador pode trabalhar o domingo, mas tem que ter uma folga em qualquer dia da semana, né? FGTS, caso de demissão sem justa causa, as empresas precisam desembolsar 10%, 50% sobre o total do FGTS destinado ao trabalhador no longo do contrato de trabalho. O governo recebe 10% do trabalhador, 40%. Fica eliminado o pagamento de 10% ao governo. Ou seja, o empregador não vai pagar 10% do FGTS. Né? O governo deixa de faturar nesse caso. Trabalhos em banco, né? O banco tem que carga horária de 6 horas, 30 horas. Bom, não vou falar nada disso que eu já falei. Bancos passarão a ter carga horária de 8 horas, poder trabalhar os sábados, exceto quem trabalha em caixa, exceto quem trabalha só em caixas, desculpa aqui o erro. De acordo individual, o coletivo pode aumentar ainda mais horas. Reajuste do direito trabalhista. O reajuste de débito trabalhista usa a correção do IPCA de 12% ao ano, né? Vamos lá, o reajuste do débito trabalhista na nova lei, a correção passa a ser mais juros da poupança, ou seja, 6% ao ano, ou seja, vai aumentar, né? Vamos lá, vistas fiscais do trabalho podem gerar multas, né? Vistas de fiscais ao trabalho podem gerar multas. Em situações de infrações leves, a abertura de estabelecimento, micro, pequenas empresas demonstrativas, à primeira vista fiscal não gerará multa, oferecendo oportunidade de regularização e só será aplicado em caso de rescindência. Ou seja, o governo quer taxar menos, né? O governo, o que o governo Bolsonaro quer? Né? Paulo Guedes, essa é a ideia do Paulo Guedes. O governo faturar menos na questão da inutilidade, né? Ou seja, faturar menos nas multas, né? Que o governo come muita multa, né? E tentar faturar dentro da geração do emprego, né? Ou seja, ele quer desburocratizar
para poder fazer o Brasil andar. É o que eu entendi aqui, pelo menos aqui na mudança sobre a fiscalização, né? Em situações de infrações leves, abertura de estabelecimento, microempresas, pequenas empresas, fiscalização demonstrativa e à primeira vista do fiscal não gerará multa, obedecendo a possibilidade de regulamentação. A multa só será aplicada em caso de reincidência, ou seja, visitas fiscais de trabalho pode gerar multa, nesse caso não vai gerar mais, olha só, né? Então, outras mudanças para MP e tal, né? Ou seja, é uma mudança trabalhista. Claro que a oposição, a esquerda, vai dizer, vai ter a opinião dela. Eu também, eu praticamente respeito a opinião deles. Eu acho que o governo quer facilitar as coisas. O governo não quer tirar, na minha opinião, direitos trabalhistas, até porque se tirar direitos trabalhistas tem que ter guerra civil. Eu estou falando sério, né? O povo vai na rua e vai ficar pior que o Chile. Você pode ter certeza disso, né? O povo vai nas ruas e o Brasil vai ser pior que o Chile, né? Se tirar direitos trabalhistas, pode ter certeza. Não é o PT que vai organizar, não é a CUT, não é o pessoal da esquerda, é o próprio povo, né? O povo que até 2013 era passivo, né? Deixava o governo e a mídia fazer de gato sapato. Hoje o povo acordou, o gigante acordou. Então mexeu com o gigante, já era, né? Se o governo Bolsonaro, que foi colocado pela maioria que levantou o gigante, né? Fizer uma coisa dessa, acabou o governo Bolsonaro, acabou a paz no Brasil, pode ter certeza disso. Até eu vou pra rua, né? Porque vai mexer na nossa vida, né? A partir do momento que atrapalha a vida do cidadão, o país entra em colapso. Esse tipo de dispensa, as empresas precisam reembolsar, vamos lá, desembolsar, né, 50% do total do FGTS destinado ao trabalhador ao longo do contrato de trabalho. O governo recebia 10%, o trabalhador 40%, né? Os recursos destinados ao governo apenas repassa por... Ou seja, o trabalhador continua recebendo os 40%, só que a empresa não vai pagar os 10% para o governo, né? Vou deixar bem claro aqui, no caso também de seguro-desemprego, né? Eu particularmente, vou ser sincero, eu estou lendo essa notícia, só que tem coisas aí que eu não consigo entender, porque é uma coisa um pouco mais técnica, é uma coisa que eu acho que só a advogada, só os advogados da área trabalhista pode interpretar melhor, pode fazer um entendimento melhor. Eu infelizmente não posso afirmar algumas coisas também, se é boa ou ruim, né? É uma coisa muito técnica, muito profunda, né? Que eu falo aqui por cima, que está dito aqui no jornal, mas profundamente eu não vou me arriscar a ficar falando de cada tópico, né? Para não ter esse tipo de problema, né, pessoal? Então esse foi aí a notícia sobre a MP para gerar novos empregos, né? Ou seja, o início da reforma trabalhista. Na verdade, o governo quer uma reforma, na verdade, é uma reforma fiscal no Brasil, quer enxugar o Estado, quer fazer o país andar melhor, quer fazer que a iniciativa privada pode ter mais liberdade, né? O que o governo quer? Vamos falar a verdade aqui para vocês. O governo quer que as pessoas tenha facilidade para abrir um negócio. Hoje em dia você quer abrir um negócio, quer abrir a sua empresa, o e-commerce, o que for, você primeiro tem que pagar um tanto para o governo, você tem que pagar um monte de taxa, você tem que assinar um monte de documento. Nossa, e demora o processo de abertura de empresas, às vezes demora entre 3 meses a 1 ano, não é fácil abrir empresa no Brasil, quer dizer, pode não ser mais não vai ser mais difícil, né? O governo, o que o governo quer? O governo quer reduzir, o governo quer desburocratizar o Estado, fazer que as pessoas possam abrir empresas, em vez de você, por exemplo, demorar 3 meses a 1 ano para fazer uma empresa, você pode abrir uma empresa em 2, 3 horas, verdade, sem precisar de assinatura de testemunha. Né? Hoje em dia, o que mesmo a sogra, porque eu não tenho sogra, então posso falar da sogra, né? Por enquanto, né? Aquela sogra chata, né? Aquele tio chato, tem um monte de tio, então aquela pessoa vai servir pra ninguém. Aquele vizinho chato, tem um monte de vizinho, então também não vai. Muitos que se mudaram, então também não dá nada. Aquele vizinho chato, tem gente que você não quer ver eles nem pintado a ouro, né? Pra você ter uma ideia, né?
Não, eu tô falando isso, bom, deixa quieto. Então você tem que pegar a assinatura dos outros. Pra depois você ter que ir no cartório, fazer reconhecimento de firma de cada um. Eu tô falando isso porque eu já presenciei coisas assim. Reconhecimento de firma de cada um, pra depois entrar com o processo de fazer empresa. Que dor de cabeça essa coisa aí. Tem gente que desistia e preferia fazer empresa na base da clandestinidade, né? Hoje não. O governo Bolsonaro quer que não precisava disso, só uma assinatura sua, consulta do SPC, você é um homem limpo, vai lá, faz a empresa, você toca a bola e vamos embora, vamos gerar emprego. É assim que tem que acontecer, né? É o que acontece nos Estados Unidos, é o que acontece na Europa, né? Essa facilidade, né? Ou seja, o Estado menos Estado e mais o povo, né? É isso que precisa acontecer, isso que precisa realizar, é isso que o governo está fazendo, né? O governo está abrindo mão de receber 10% para fazer as coisas acontecerem, né? Não é que eu estou puxando o saco do Bolsonaro. Nilson, você virou bolsominion. Nilson, você outro dia puxou o saco do Lula. Primeiro, eu nunca puxei saco de Lula e nunca puxei saco de Bolsonaro. Eu sou centro, tá? Eu sou um cara que eu sou centro. Eu elogio o que está certo e critico o que está errado. Se o Bolsonaro quer desburocratizar o Brasil, facilitar as pessoas ter o seu negócio próprio, tá ótimo, ele tá marcando golaço. O Lula fez outras obras legais também, ele marcou golaço. É que a mídia só dá atenção nas coisas ruins dos governos, mas não dá atenção nas coisas boas, né? Eu quero ver a Rede Globo falar disso. A Rede Record também, porque a Rede Record também só fala coisa ruim também, né? Muito bem. É que assim, o pessoal tem uma ilusão, né? Uma ilusão que acha que a Globo é o problema do Brasil, né? É porque não conhece a Record, né? A Record é pior que a Globo, na minha opinião. Fui.